Resenha de Boleiro, com Leandro e Thiago Reis. Leandro, a nossa resenha de boleiro desse domingo com o prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Atlético e seu ex-patrão, Leandro. Boa tarde. Boa tarde. Um dos melhores presidentes com quem eu trabalhei, sempre deixei isso bem claro. E agora tendo essa oportunidade de agradecer ele por tudo que ele fez por mim e feliz por ele estar aí, prefeito de Belo Horizonte, conquistou isso por mérito dele, então parabéns. Alexandre Calil, obrigado por nos receber na nossa resenha de boleiro, contar um pouquinho da sua trajetória no futebol, dar um tempinho na política, falar de algo que eu acho que você gosta também bastante, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Leandro. Ele que foi um ótimo atleta e é um prazer falar de bola. Falar de bola é bom, né? Melhor do que de política? Ah, muito. Muito melhor. Tomou esporro do Calil, ô Leandro? Não, individualmente não, né? Mas coletivamente sim, mas sempre pro bem. Você passou numa época em que virou a chave do Atlético, né? Ali 2011, né? 10 e 11, onde que a estrutura é maravilhosa, a melhor do Brasil. O elenco também era um elenco fortíssimo, mas não deu liga. Mas depois deslanchou o Atlético, até quando eu saí do Atlético, na entrevista eu falei, passamos por 2 anos passando por esse momento, brigando para não cair, mas logo o Atlético vai bater campeão, e foi o que aconteceu. Lembra bem dessa época de Leandro, de Vanderlei Luxemburgo, ô Alexandre? Olha, foi uma época de arrumar a casa, né? Porque o futebol tem isso. Eu aprendi com esse tempo todo, lidando com o futebol, que o futebol a gente ganha fora de campo. Isso é uma lição que eu posso dar para todo dirigente. O futebol é de fora para dentro. Não adianta você achar que vai contra-ataque, vai fazer. Eu lembro bem, esse ano que o Leandro está falando aí, por exemplo, o Vanderlei a torcida foi para o aeroporto buscá-lo, né? E nós quase fomos para a segunda divisão. E a partir daí, o segundo mandato, 12, 13, né, e 14, foram anos de bonança absoluta, porque o clube estava organizado, o clube estava arrumado, estava tudo em seu lugar. Então a gente tem a ilusão de quando vai entrar, vai arrumar muito rápido. E no futebol ninguém arruma nada muito rápido, né? Eu acho que você pode atrapalhar é muito rápido. Para destruir é rapidinho. Para destruir é uma coisa muito rápida. Mas a construção ela é lenta, ela é gradual, ela é feita com aprendendo, escutando. E aí nós fomos aprendendo, apesar de eu demorar muito para aprender. Porque Teve que dar umas cabeçadas, né? Nossa, eu dei cabeçada demais, porque eu estou dando cabeçada no Atlético desde 99, né? Nós levamos um time acidentalmente para uma final de Brasileiro em 99, colocamos o time na Libertadores em 2000. Aí eu saí do Atlético em 2000, eu saí, voltei em 2003. Em 2003 eu saí, voltei em 2000, saí em 2003 e só voltei depois presidente do Atlético. Nesse tempo todo de convivência, nesses 2 anos, teve alguma dura que te marcou, um fato que te marcou, a hora que o Alexandre... Você não era muito de falar individualmente com cada um, não, né? Chamava, a hora que tivesse que pagar geral, pagava para o time inteiro. Eu não me lembro, né? O Leandro pode ser testemunha, mas eu não me lembro de chamar jogador individualmente, e o que eu me lembro, nunca, né? Até porque jogador de futebol é uníssono, né? Quando não tem grupelho, no Atlético nunca teve. Quando eu fui presidente, nunca teve. Se teve uma coisa que o Atlético não teve, foram grupelhos separados, né? Por bem ou por mal, o grupo era sempre muito unido. Então, se você falasse em grupo, você estava falando para cada um individualmente. Eu não era de chamar... porque na época, era uma época muito difícil, né? De reconstrução. A reconstrução é muito dura. E teve uma época conturbada com o Vanderlei, e tá aí o Leandro, era só jogador rodado, só jogador malandro,
Né? Bom ou no mau sentido? Não, malandro nos dois sentidos, né? Porque o malandro é bom na hora que ganha e é ruim na hora que perde. Eu digo o seguinte, time de anjo não ganha nada. Então, não adianta você fazer time de anjo, que o time de anjo por dirigente, por cartola, é o que tem de melhor, né? Que não dá trabalho nenhum. Mas eu tive um trabalho danado, tanto nesses anos que o Leandro, 10, 11, 12, 13, que foi o nosso melhor ano, 14, que nós ganhamos tudo também. Era um time só de nego cascudo, de nego... Mas eu sempre os tratei com muito respeito. E eles sabem que toda hora que eu chegava para falar alguma coisa, eu tinha razão. Eu não ficava, eu não prometia o que eu não cumpria, eu não fazia nada disso. Tudo que eu prometia para eles, eu cumpria. Se o salário não estava no dia, eu falava no dia que ele ia cair, ele caía. Então, quer dizer, como presidente eu tive essa vantagem. Nenhum jogador do Atlético que eu me lembre saiu comigo, magoado comigo. Eu nunca sacaneei um jogador, eu nunca fiz coisa errada com um jogador, eu sempre os tratei com muito respeito, era tratado por eles também com muito respeito. E quando precisava, a gente dava um puxão de orelha, mas sempre fechado, longe da imprensa. E 90% dos puxão de orelha ninguém ficou sabendo. Você agora pode contar, você já saiu dessa redoma, agora você pode contar pra gente alguma dura que você tomou que lembre bem. Não, me marcou foi em 2010, assim que o Vanderlei saiu. E o presidente reuniu só ele e nós jogadores. E o presidente chorando, ele chorando com nós jogadores. Esse homem desse tamanho chorando? Chorando foi onde me marcou bastante. Até porque nós jogadores também não queria estar passando por aquele momento. Mas ele, por ser atleticano e conhecer bem, sofrendo, então aquilo ali marcou bastante o grupo. Particularmente me marcou bastante. E aonde foi que a gente falou, a gente tem que dar a volta por cima. Mas não é só por causa do presidente ali que ele tá vendo ali, que é o ser humano, é a pessoa, mas é agora com a gente. Foi aí que deu uma volta por cima e tiramos a água que tava já quase matando nós e aquilo ali marcou muito. Você lembra disso, Alexandre? Chorou na frente dos jogadores? Eu lembro dessa reunião, sim, devo ter chorado. E sim, devo ter chorado, você está falando. Eu lembro que eu disse para eles, bom, agora só falta cair o presidente, né? Porque na minha cabeça eles tinham derrubado o Vanderlei, eu já disse em outras entrevistas. Ali era o Ricardinho, né? O Ricardinho levantou e falou assim, agora, não foi isso? Agora nós não vamos cair mais não, presidente. Aí eu falei, bom, então tá bom, então agora é com vocês, eu acho que veio o Dorival, né? Aí veio o Dorival Júnior e ele se reapresentou num sábado, com o time treinando, eu recebendo ele no CT no sábado. E aí nós conseguimos deixar aquela tragédia que me levou para o hospital 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes eu passei mal. Mas isso faz parte, porque todo mundo sabe o seguinte, né? Aquela velha história, a pinga que você toma. Né? Ganhou tudo. Só Deus sabe como é que a gente ganha tudo no futebol. Os tombos ninguém lembra. Ninguém lembra. Eu falo que eu não tenho. O sofrimento no futebol, para quem quer levar o futebol a sério, é muito intenso. Eu acho que deles também, né? Eles jogam uma juventude fora. Isso não é brincadeira. Se ganha muito dinheiro. Eu falo isso. Né? Quando alguém questiona comigo salário de jogador, alguma coisa, eu digo o seguinte: primeiro, nós estamos num esporte milionário. Né? Então, isso é o seguinte: se a Julia Roberts, eu já disse isso em entrevista, ganha 30 milhões de dólares para fazer um filme, porque o filme vai render 500 milhões de dólares. Então, nós temos que discutir salário de jogador, nós temos que ver quanto que vale o produto e quanto que representa o jogador de futebol nesse produto. Né? Então, você não pode ter um campeonato que é vendido por 1 bilhão e alguma coisa, hoje eu nem sei quanto está, tem muitos anos que eu estou fora, mas um jogador ganhando os 5 mil reais, não tem a menor lógica, eles são um espetáculo. O futebol só é vendido por esse valor porque eles estão em campo. Então, eu acho que há um sacrifício grande da direção quando ela é séria, há um sacrifício, um sofrimento, porque todo mundo... porque o jogador é vagabundo, porque o jogador é isso, o jogador é aquilo. Pô, o jogador é igual o presidente, ele não pode sair para jantar, ele não pode ir com a família dele para lugar nenhum, fica preso em casa.
Então, quer dizer, a gente que militou sério no futebol, e o Leandro, que foi um jogador importante, não só para o Atlético, mas por todos os clubes que ele passou, ele sabe o que é isso. O jogador não sai de casa, o jogador fica lá tão fodido quanto o presidente, trancado em casa e pedindo comida no delivery. Porque futebol... Manda receber na porta, que nem o motoqueiro tá querendo ver. Não, ninguém pode saber que você mora lá. Então, normalmente, a mulher que vai buscar comida e pagar, porque é muito dura a vida do futebol. Ela é muito... E eu tenho uma coisa, que é minha, eu não sei se é de todo mundo, que é o seguinte, a vitória, para mim, ela passava muito rápido. Sabe? Quando tinha vitória, ela passa muito rápido. Mas a derrota, ela amarga a semana inteira. Então, comigo era assim, porra, quando ganhava, ganhou, segunda-feira, ótimo, tá tudo bem, terça já esqueci, quer dizer, já tem que trabalhar segunda, terça e tal. Quando perde aquela amargura até o próximo jogo, então eu acho que é o seguinte, que quem mexeu com o futebol de forma séria, de forma que quis fazer o futebol, e como nós fizemos no Atlético, é fundamental que entre, cumpra seu período e saia. Né? Inicie uma carreira como atleta e termine a carreira, porque é uma vida de cachorro, o tal do futebol. É isso mesmo, Leandro? Já se escondeu, já teve que se esconder em casa? Você pegou uma época no Palmeiras também, mais ou menos assim, né? É muito intensa, né? Igual o prefeito falou. E você tem que estar ali. Sempre a cobrança. E time grande é sempre a cobrança, não tem jeito. Eu passei por isso no Atlético, no Palmeiras. E a cobrança, você vai, igual no jogo domingo, depois tem jogo na quarta. Você tem sempre que estar jogando bem, jogando bem. E a cobrança do jogador mesmo, do atleta mesmo, ele tem que se cobrar. Entendeu? Mas nada que bicho de 7 cabeças não. Você tem que estar preparado para jogar em time grande, você tem que estar preparado para essas coisas. Tem que ter a costa larga. Você foi um presidente supersticioso? Você tinha muita superstição? Tanta vergonha de falar. Ah, não, agora você vai falar, ué. Eu hoje tenho os ajudantes de ordem que trabalham comigo. Então eu vou contar um caso pitoresco. Eu já disse o seguinte, a prefeitura não tem coração, mas o prefeito tem. E eu tenho um capitão, que é meu amigo, que é um cara que anda no carro, você sempre se torna seu amigo, quanto mais os dois que andam, tanto o Elivelto, que é atleticano, como o Márcio, que é cruzeirense. Eu tinha uma superstição antiga que todo Atlético Cruzeiro eu fazia um galo. Fazia um galo? Fazia um galo. Eu tenho um galinheiro, né, lá no meu sítio. Achei que era um galo na cabeça de alguém, Não, menos mal. Não, um galo ensopado. Aí na sexta-feira foi o último dia, ele estava comigo, eu fiz um galo, e no sábado eu fiz um galo, e nós tínhamos um evento da prefeitura, porque normalmente eles não ficam comigo no fim de semana, e eu fotografei e mostrei para ele. Falei assim, capitão, tem muito tempo que eu não faço um galo ensopado no Atlético Cruzeiro, mas eu fiz ontem. E ele foi ao jogo. Foi esse último que o Atlético ganhou do Cruzeiro. Tava numa draga danada o Atlético. Exatamente, eu fiz o galo, porque o negócio não estava para brincadeira. Aí eu mostrei para ele o retrato no celular, falei, eu fiz um galo, viu, Capitão Márcio? Aí ele foi ao jogo, que era o mando do Cruzeiro, se não me engano. Robinho fez 2 gols. Exato. Ele foi ao jogo com o filho dele, que ele é cruzeirense, o filho dele muito cruzeirense, até sócio torcedor do Cruzeiro. E o Atlético ganhou o jogo, eu tinha me esquecido que eu tinha mostrado o galo para ele. De repente chegou a mensagem dele. Galo do inferno. Ele cruzeirense vai esconder os galos do seu galinheiro todos do próximo clássico do ano que vem. Vai fazer galo do inferno, prefeito. Galo maldito, não sei o quê. Então, são coisas do futebol. Isso é uma superstição. É uma superstição, mas eu já fui mais. O que você fazia mais? Como presidente, por exemplo? Eu não deixava ninguém servir café lá na minha cabine. No estádio? Café. Só eu servia. Não importava de ninguém tomar. Qualquer um que entrasse, se quisesse tomar café... Eu servia o café e entregava na mão dele o café.
Né? Mas é coisa de retardado mesmo. Então todo mundo fala, o cara Eu faço ideia quando juntou você e o Cuca. O Cuca também é cheio de negócio, não pode dar ré no ônibus, não sei o Não quê. pode não. Cuca, pô, para, desce todo mundo. Ele não gosta não. Manobra o ônibus, depois sobe. Depois sobe. Faço ideia quando juntaram os dois. Você sabe que o Cuca se diverte muito com esse negócio de ser supersticioso. Esse do ônibus ele me contou que era mentira, que contaram. Isso é assim, porque quem não Espalha, né? espalha. E ele tinha aquele negócio do Garrincha. O Garrincha, para quem não sabe, e eu sei porque eu li A Estrela Solitária do Rui Costa, o livro da vida dele, ele era o mais malandro dos jogadores da seleção. E era tratado como o mais bobo. Jacu, como a gente diz aqui. Exatamente, ele era tratado como o jacu. E ele era o sacano, malandro, esperto, e ele se divertia muito com essa história dele ser o bobo da turma. E o Cuca a mesma coisa. O Cuca, se o Cuca o Cuca é muito religioso, né? Tremendamente, isso ele é mesmo, muito religioso. Mas eu não conheço a superstição do Cuca. Ele veio a partir de quando nós ganhamos um jogo, ele vestiu uma camisa da Santa e passou a Libertadores. Mas também eu tinha minha camisa listada, que todo jogo que eu ia com ela na Libertadores. Aquela de 2003, você foi com a mesma camisa, a mesma cueca? Você pode olhar, todo jogo da Libertadores eu estou com a camisa de social para fora, de manga azul e branca listradinha. Azul e branca listrada? Eu pus sem querer no primeiro jogo, eu separei tudo. Certo. Aí separei. O Domênico Bering me contou uma superstição, só não sei se você vai lembrar. Alexandre Calil, presidente, não gosta de dar entrevista no dia do jogo. Não pode dar entrevista no dia do jogo. Verdade? Aí eu estava em Londres, negociando o Bernard, se não me engano, coisa parecida, iniciando a tratativa. E eu em Londres, ele me liga, o Sport TV quer fazer uma matéria com você, do Mineirão, nós tínhamos empatado com o Tijuana, lá no México. No México. Ele falou, Alexandre, nós queremos, presidente, a mulher quer fazer, a mulher está ligando. Aí me ligou de novo, a mulher tá. Eu falei, porra, Domênico, eu não gosto. Isso está no livro, inclusive, do Vitor, ele conta isso, a história dele é essa. Eu não gosto, para de me amolar com esse negócio, não vou dar entrevista nenhuma, Sport TV nenhum, então. Mas chegando aí a gente resolve. Eu esqueci da entrevista, obviamente, tudo. Cheguei aqui no dia do jogo, falei, e a entrevista? Eu falei, que entrevista? Os caras estão aí, pô, dando tal, no Sport TV, quer fazer, no Independente. Falei, Domênico, então tá bom, nós vamos fazer essa porra dessa entrevista. Entendeu? Mas você sabe que esse trem dá um azar. E eu dei a entrevista. Bom, o final foi esse. Teve o pênalti aos 48 do segundo tempo. Eu nem lembrei da entrevista lá do Pedro, mas diz ele, que ele conta, e conta no livro, inclusive na parte dele da crônica, que foi todo demitido. Ele pensou na hora, se o Vitor não segura esse pênalti, é o Galo fora da Libertadores e ele na rua. Exatamente. Eu falei assim, Alexandre, mas na hora que passou tudo, aí eu entrei no vestiário e ele veio me abraçar. Ele falou, presidente, você ia me mandar embora? Eu falei, não, Domênico, não ia te mandar embora, não, eu ia te matar. Se o Riasco faz aquele gol, o Domênico, essa hora, ia estar fazendo outra coisa na vida. Não, ia estar no céu. No céu. Aí são casos, né? Se a gente sentar aqui para contar casos de bola, de futebol, tem milhões de. Então, por favor, conte alguns. Não, esse é um caso, você tocou no assunto. Eu sou muito ruim de lembrar das coisas, né? Na final, o senhor assistiu o jogo dentro do vestiário, né? Com o Juruna e com o Luciano, né? Juruna e Luciano é a turma do staff, né? O Juruna e o Luciano são os roupeiros. Então tava eu, o Juruna e o Luciano. Aí. Lá no Mineirão. No Mineirão. Aí meu filho, né, que é o médico, falou que papai, tá no vestiário. Pô, então papai tá passando mal, alguma coisa e tal. Chegou e ficou. Então ficou, na verdade, eu, o Felipe, o Juruna e o Luciano. De repente, tá lá e o Atlético fez 1-0. Tinha TV, tudo? Eu tava no rádio? Com um delay de meia hora, né? Não é de 15 segundos, não. Na hora que o Atlético gritou que é campeão, pra você ter uma ideia, o cara não tinha partido pra bola ainda. Você não viu os pênaltis? Não, vi na televisão. Pois é, você não viu lá no campo? Não vi nada, não vi o jogo. Aí, na hora que... E de repente nós estamos lá e
o Atlético tinha feito 1-0 e fez o 2-0. Aí ficou eu, o Jurúnio e o Luciano lá pulando, abraçando, ajoelhando com o Felipe, meu filho. E nós estamos lá segurando 2-0. Aí entra o Manuel, que era o auxiliar técnico do Carlinhos Neves. Ele foi buscar não sei o que lá dentro do vestiário, que mandaram ele buscar no... Aí eu dei um berro com ele. O que você está fazendo aqui dentro? Eu vim buscar, eu falei, buscar na PQP, sai daqui, some daqui do vestiário. E está proibido. Aí eu virei para ele, ninguém entra aqui no vestiário enquanto acabar esse jogo. Trancou todo mundo lá dentro. Nós estávamos, eles por obrigação, né? E eu e o Felipe trancados lá dentro, até nós só saímos depois que o Atlético foi campeão. E eu lembro de você subindo ao gramado assim, meio que extasiado, meio aéreo. Não sei onde é que eu tô, o que tá acontecendo. Eu fui tentar te entrevistar, você buscou o ar assim, parecia que tava te faltando ar, inclusive, buscou aquele ar do fundo. Falei, depois eu falo com o Alexandre de novo, eu tento falar com o Calil mais tarde, porque agora acho que não vai ter condição, não. Foi um negócio muito... Surreal, né? Surreal, foi surreal. Para mim foi surreal. Né? Quando eu entrei no Atlético, eu falei, eu vou ganhar uma tacinha qualquer. Eu queria ganhar uma taça, eu brincava na época, não sei se você lembra, eu não sou arrumadeira. Eu não vim cá para arrumar o Atlético e ir embora. Mas a Libertadores foi um negócio fora de propósito, assim, a gente nem imaginava. Mas eu aprendi aquele negócio do vestiário também, né? Nós começamos a assistir no vestiário que nós íamos ser campeões. O negócio foi chegando, eu falei, olha, esse time vai ser campeão, nós vamos ganhar esse negócio. Porque não tinha euforia, não tinha nada, era um jogo atrás do outro. Isso também eu aprendi o que é um vestiário, o Leandro também sabe, que já foi várias vezes, um vestiário campeão, um vestiário diferente. Então eu também aprendi o que é um vestiário campeão. Então, o futebol tem isso, né? O futebol te ensina. Quem não sabe por que perdeu, nunca vai saber por que ganhou. Então, a gente só aprendeu a perder e sabia como ganhar. Você sabe que eu perdi um dos maiores furos, viu, meu amigo Chico Maia? Um dos maiores furos que eu poderia ter dado na minha carreira foi a vinda do Ronaldinho Gaúcho. Você conhece bem a Cidade do Galo? O Atlético tinha perdido um campeonato mineiro para o Cruzeiro, com um jogo ganho. Eu não lembro o placar, eu acho que foi 2012. E aí o Alexandre Calil vira para mim e fala assim, o Magno Alves tinha saído na cara do Fábio. Arena do Jacaré. Isso. Lembra o ano? Lembro. Eu não lembro o ano, eu sou ruim com data. Eu sei que o Magno Alves, o Atlético tinha ganho o primeiro jogo, tava com a situação ganho, o Magno Alves sai na cara do Fábio, perde, o Cruzeiro vai lá, faz 2 gols e é campeão. Chega na segunda ou terça-feira, eu tô sentado do lado. Eu já contei isso para muitas pessoas, fora do ar, mas no ar eu nunca contei. Chega o Alexandre Calil, eu sentado, Alexandre chega com aquele cigarro daquele tamanho. Você voltou a fumar? Mais ou menos. Sentou com aquele trambolho daquele cigarro e falou assim pra mim. Começamos aquela resenha ali do lado e tal. Ó, vou te falar uma coisa. Esse jogador com Bíblia embaixo do braço não dá certo, não. Pra dar certo no Galo tem que ser jogador que bate em puta, que eu busco a delegacia de madrugada, porque esse jogador não dá certo, não. Falei, mas você tem alguém em vista? Não posso falar nome não, mas eu gosto desses caras aí que saem com foto de metralhadora. O Adriano Imperador tinha sido expulso lá da Itália, porque ele levou um cara... Lembra dessa foto do Adriano Imperador? Lembro dessa foto. E aí, o que o filho da mãe fez? Voltou meu foco pro Adriano e eu comecei a ficar em cima de Adriano e corda Adriano. De repente aparece o Ronaldinho Gaúcho na Cidade do Galo. Se eu saio um pouquinho do foco, eu dava o R10 em primeira mão, imagina? Esse é o presidente diferenciado, né? Tirou o foco de um e já jogou para outro. Naquela época não era teu amigo também? Você poderia ter, né, falado com o Ronaldinho? Eu não sabia. Você caiu, ele foi, trouxe outro. E é isso mesmo? Pra dar certo no Galo tem que ser cachaceiro. Como é que você falou pra mim assim? Cachaceiro que bate em puto que eu busco na delegacia de madrugada. Esses aqui dão certo no Galo. Não vamos exagerar, não. Tirando a força de expressão. Tem que ver com o atleta. Tem um elenco aí, daqui a pouco o presidente que eu. Então, gente, vamos bater em puta. Vamos beber pra caramba, vamos começar a distribuir isso. Não, eu acho o seguinte, olha, eu quando o Hever foi contratado pelo Flamengo, eu estava indo de motocicleta passeando, eu estava aposentado, eu não era nem candidato a prefeito e já tinha saído do Atlético. Eu estava indo numa viagem com a minha mulher para Caxambu. Eu não me esqueço disso. Aí eu parei a motocicleta para comer um pão de queijo, para abastecer e tal. Coincidentemente, eu não atendo telefone, obviamente, quando eu estou andando, bateu o telefone. Era o Jornal Extra. Jornal do Rio de Janeiro. Sim, um jornal do Rio de Janeiro. Porque o Hever teve muito problema aí com você, porque deu problema.
porque ele saiu de noite e tal. Eu falei, ô minha filha, era uma mulher, eu falei, ô minha filha, olha aqui. O Hever, se deu problema aqui, eu não lembro não. Mas se ele teve problema, deve ter sido no ombro, de tanto levantar a taça. Entendeu? O Hever foi meu capitão, e o que ele levantou de taça aqui foi piada. Então, o que eu tenho para falar do Hever é isso. Eu lembro até que isso repercutiu no Rio de Janeiro, obviamente, eu tinha sido o último presidente dele. E ele mandou ter uma mensagem para mim, muito legal, que eu guardo com muito carinho. Então, é isso. Ele falou o que na mensagem? Ela falou, pô, eu não esperava outra coisa, uma coisa muito legal, eu não me lembro. A turma estava tentando pichar a imagem dele. Exatamente. E tá aí, é o capitão do Flamengo, né? Vai disputar a final do Sul-Americano, né? Nós estamos até precisando dele agora. Melhor você retribuir a mensagem para ele, né? Mensagem não adianta alongar isso aí, que é melhor. Não é bem isso, não. Acho que essa perseguição que faz parte, inclusive, da vida de atleta, eu acho que hoje mudou um pouco. Eu acho que o cara hoje sabe. Mais atleta mesmo, não tem aquele boleirão do jogador e tal. Essa geração passou. O cara, porque a disputa hoje é muito, muito intensa na vida de virar um jogador de futebol, é quase cruel. Né? Outro dia eu estava vendo uma matéria que 1 ponto alguma coisa por cento dos jogadores da base viram jogador de futebol. Então você imagina, não é de quem quer ser jogador, não. É jogador que já está jogando base de time grande. Então, você vê o Jô. Né? O Jô parou com tudo, parou de beber, parou de sair. E foi escolhido ontem o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E ele é mesmo um senhor centroavante, nós aqui conhecemos muito bem o Jô. Então, quer dizer... Mas aqui atrapalhou o extracampo. Aqui é o seguinte, aquele time da Libertadores só tinha extracampo. Né? Jogava mesmo, né? Com exceções, né? Com exceções. Aí daqui um pouco o Vitor briga comigo, o Leonardo Silva briga comigo, né? Eu acho que também é só. Tinha o Pierre que era tranquilo, o Pierre, né? O Pierre O Pierre é religioso. É o Pierre. Não, eu tô brincando aqui, mas tem. Inclusive, então, quer dizer, hoje eu acho que essa geração passou. Tanto que o Atlético é chamado o time dos renegados, né? Na época. Então, eu acho que eles têm esse negócio, eles encontram, porque a torcida não sabe que o churrasco é com os jogadores do Atlético e do Cruzeiro. Eles acham que a torcida do Atlético faz o churrasco de lá, a torcida do Cruzeiro, e eu sei que eles fazem junto. E vão pra câmera, depois ficam uns provocando, mas são amigos que estão rindo, apostando por trás e tudo. Eu já cheguei em churrasco de madrugada de jogador de futebol com polícia, com síndico, Cheguei lá e falei, você, que é do Cruzeiro, vai pra sua casa, não vou chamar seu presidente. Fiquei lá só com meus filhos, né? Que é o seguro Atlético. Falei, do Cruzeiro, manda embora, só vou ligar pro Zezé. Aliás, você e o Zezé tinham uma relação mais ou menos assim também, né? Vocês iam pra TV, brigavam e tal. Depois estava o Calil jantando com o Zezé Perrella, tranquilo. Foi uma das primeiras visitas que eu recebi na prefeitura. Foi dele do Gustavo. O Zezé, nós sempre discutimos muito futebol, até que não era teatro, não. A gente brigava mesmo. Mas sempre tivemos uma relação respeitosa na vida pessoal. Né? Ninguém nunca mexeu com a vida pessoal um do outro. Nós nos respeitávamos. Ele defendia o Cruzeiro, eu defendia o Atlético. Mas é mais ou menos isso. Então, o mundo do futebol, eu digo o seguinte, a imprensa só sabe de 2%. 2%? E eu como... Torcedor, então, 0,5%. Não, porque vocês não conseguem guardar nada, vocês contam tudo. É o 2% que a torcida sabe. E quando você larga o futebol, você só conta 3%. Você ainda guarda muita coisa? Muita coisa. Tem muita coisa. Eu lembro que eu li um livro do Geisel, né, do ex-presidente da Revolução, que ele deixou um depoimento na Fundação Getúlio Vargas, que ele só autorizou publicada porque ele tivesse morrido. Eu pensando em fazer alguma coisa parecida. Fazer isso, escrever um livro. Assim, depois que eu morrer, eu... Entrega pra Ana, no dia que eu morrer, você publica. Eu boto lá, no dia que eu morrer, pode publicar isso aí. Nós vamos tentar arrancar alguma coisinha. Conta pra ele, nós estamos tentando marcar com o Ronaldinho Gaúcho, Alexandre. Tem alguns meses que a gente tenta.
Tá difícil de achar o Ronaldinho? Tá difícil, tá viajando muito. Quando ele tá de folga, ele tá daquele jeito que ele gosta. Eu até brinco com ele, falei, que isso, cara? Pegar você é bom só você dormindo, né? Só fica são quando tá dormindo. Vamos falar um pouquinho de Ronaldinho Gaúcho. Eu me lembro de uma passagem que pra mim sempre foi um mistério. Um Atlético e Vasco, era um sábado à noite, e de repente virou uma confusão. Alguém no Rio de Janeiro deu que o Ronaldinho tinha ido embora, tava saindo, e você, no jeito Alexandre de Carvalho, na primeira coletiva já deu umas 3 porradas nos 3 repórteres, pronto, acabou, não vamos falar, Ronaldinho vai jogar e pronto. Ele até não jogou esse jogo. Se era uma briga com... Jogou o jogo, não sabe? Acabou com o jogo. Ele fez gol de falta, né? Ele fez um gol de falta. Ele veio... Meio que já tinha saído da concentração, e aí acho que a turma pediu pra voltar. Qual foi a verdade daquilo ali? E conta pra gente essa sua relação com o Ronaldinho Gaúcho. Olha, o cara que fala que brigou com o Ronaldinho Gaúcho não conhece o Ronaldinho Gaúcho. Né? O Ronaldinho Gaúcho não briga com ninguém. Ele é imbrigável. Ninguém consegue brigar com ele. Foi um problema que nós tivemos lá, sim, de atraso na concentração. E eu tinha falado com o Ronaldinho que se ele atrasasse, que ele ia atrasar uma vez só. Que ele ia embora. Foi isso. Ele atrasou e eu mandei ele embora. Ele falou, pode ir embora, que você não vai ficar aqui, que você vai aprontar e tal. Ele estava há muito pouco tempo no Atlético. E os jogadores, foi o Léo Silva, por sinal, está aí jogando até hoje, me chamou. Com mais Tardelli, com mais Pierre, eu não me lembro direito. E disse, ó, presidente, nós precisamos falar com o senhor. Eu não tinha saído da concentração, estava lá no hotel, tinha saído do treino. E fomos para o auditório, com o Ronaldinho, inclusive. E os jogadores pediram uma nova chance para o Ronaldinho, foi só isso. Aí eu falei, tudo bem, vocês estão pedindo, vai, não vai acontecer de novo, não aconteceu. E nesse jogo contra o Vasco, ele só não fez chover. Foi a primeira grande atuação dele pelo Atlético. Foi ele que ele bateu continência depois, né? Teve aquela sequência. Aí nós já éramos campeão da América, aí nós já éramos... Aí já foi quase um ano depois. Você nunca precisou dar uma sacudida nele? Porque a turma já nos contou, foi o Marcos Rocha que contou pra gente, como é que era aquela da academia? Ele chegava, tinha uns colchonetes lá na academia, ele já deita por aqui mesmo, né? É, o Marco Rocha contou, mas é... Os caras Diferente, né? Ele chegava dentro de campo lá, ele fazia diferença. Nunca precisou dar uma sacudida nele? Tem uma frase do Pierre muito boa. No dia que perguntaram pro Pierre, e tem coisas que eu não esqueço no futebol, alguém perguntou pro Pierre, você vai ter que correr pro Ronaldinho. Aí o Pierre respondeu, já corri pra tanta porcaria, eu não vou correr pro Ronaldinho. Pra ele é mais fácil, né? Merece, né? Alexandre, uma das marcas também da sua passagem pelo Atlético foi o 6-1, a goleada do Clássico, que recentemente completou aniversário. Eu me lembro de você entrando na Itatiaia ao vivo, pelo telefone. E antes de falar do que aconteceu ali, quantas vezes, porque pra mim já perguntaram 1 milhão de vezes, quantas vezes já te perguntaram se o jogo foi vendido, se foi comprado, que quem pagou, quem não pagou? Quantas vezes você já ouviu essa história? Algumas. Inclusive, teve um assunto interessante, né? Domingo agora, estava jogando o Cruzeiro e o Botafogo. E nós precisávamos do empate, pelo menos, do Cruzeiro. Aí, o João, meu filho, estava assistindo o jogo comigo lá em casa, porque o Felipe estava no campo, junto com o Lucas. Ele falou assim, o Botafogo não passa pelo Cruzeiro. Aí eu falei, pois é, meu filho, eu também acho que é lá que nós vamos emplacar. É lá que, porque a Chapecoense não estava ganhando o jogo. Aí o meu filho fez o comentário, porque tem trouxa que acha que jogador entrega jogo. Mas porque é porque nunca viveu futebol. Então, quer dizer, o Cruzeiro fez o resultado, só que a combinação não deu, mas o do Cruzeiro deu. Então, quer dizer, alguém vende jogo para alguém, como é que você vai chamar 30 homens? 30 homens, quer dizer, o Cruzeiro não mandou o Fábio. Eu ainda brinquei, falei, peraí, nós vamos ajudar vocês, mas milagre também, nós vamos mandar o milagreiro ir lá fazer milagre, não. Mas a gente sabe que isso não existe. Quem viveu um pouquinho de futebol, o que existe é que o Atlético entrou tomando água de coco, de chinela havaiana e bermuda,
E o Cruzeiro entrou com roupa de soldado, de fuzil, porque estava caindo e o Atlético já não estava mais. Foi só isso que aconteceu. E como sempre, valorizaram muito uma bobagem, né? E estão fazendo aniversário de 6-1. Imagina quando for a comemoração da Copa do Cruzeiro em cima do Atlético, do Atlético em cima do Cruzeiro. Então, vai parar a cidade. Então, não tem, isso é uma bobagem absoluta. Então, isso foi um acontecimento. Eu até acredito que se o Atlético e o Cruzeiro não tivessem, se o Atlético não tivesse saído do rebaixamento antes do Cruzeiro, isso não aconteceria de jeito nenhum. Então, esse foi o negócio. Um entrou com água de coco, chinelo e bermuda. E o outro entrou para a guerra. Teve algum jogo que te marcou mais, assim, como presidente? Aquele jogo que, quando você olha para trás, fala, pô, aquele foi o jogo do Atlético sob meu comando. Isso contando, né? Você lembra, teve aquele do Borrô, que você também falou pra caramba, xingou a turma no vestiário. Aquele era um Alexandre que eu gostava, já saiu do vestiário chamando o microfone e agora você tá mais comedido. O jogo que mais me marcou como presidente do Atlético foi quando nós estávamos caindo contra o Atlético Goianiense em Goiás. Você estava naquele jogo. Que aos 25 minutos do segundo tempo nós estávamos perdendo o jogo. Aí o Hever fez um gol de bicicleta aos 30 e tantos. Se nós perdêssemos aquele jogo, nós tínhamos caído. E aos 49 ou 8, o Renan Oliveira pegou uma bola, driblou o goleiro, cruzou, e aquele Ricardo Bueno empurrou ela para dentro e nós viramos o jogo. Era um jogo do Dorival, eu acho que era a estreia do Dorival Júnior, se não me engano. Que era ele, eu tenho certeza. Que era ele, eu só não lembro se era a estreia. Esse foi o jogo que mais marcou na minha vida durante todo o tempo que eu fui presidente do Atlético. Lembra desse jogo bem? Lembro. Foi esse jogo mesmo. A gente não podia perder aquele jogo de maneira alguma. Depois o quê? Depois desse, nós fazíamos 2 jogos fora. O Ceará, eu machuquei até o jogo lá. Nós ganhamos. Ganhou também? Ganhamos. E o vestiário? Pô, só alegria, né? Mas ainda não tinha nada. Não, mas aí deu um alívio. Aí eu machuquei até lá nesse jogo lá. Grau 3, o Dorival achou que era Miguel meu. O Dorival falou que era Miguel? Aí falou pro doutor, você foi nada não. Eu falei, que isso, chefe? Foi sim. Aí fez exame grau 3. Mas aí ganhamos também. Tem isso, jogador que tenta dar Miguel. Hoje, com tanto exame, é mais difícil, né? Hoje não. Mas na época dele tinha. Tinha? Tinha. Você já quis matar um... Tem jogador que só gosta de treino com bola. O Ronaldinho arrumava voador nas costas quando tinha academia, que era um fenômeno. Pra dar um drible era fácil. Pra tirar de campo, quando estava brincando com a bola, era duro. Teve várias vezes que ele ficava batendo falta. Eles iam lá tirar ele, que ele ia machucar, tanto bater falta, tanto ficar brincando de bater falta. Então, do mesmo jeito que ele arrumava a dorzinha na academia, quando tinha bola, ele não queria sair do campo. O melhor e o pior treinador com quem você trabalhou? Não. Estão todos vivos. Vai ficar no livro, vai estar no livro. Esse vai pro livro. Leandro, boa resenha, né? Boa, ótima. Feliz demais. Com certeza, sucesso. Vem aí eleição no Atlético, o futuro do Atlético tem deixado o torcedor preocupado, Alexandre, pelo ano que viveu, pelo que está sendo colocado. O que você, como torcedor, como conselheiro, como palavra forte dentro do clube, está esperando para 2018? Você falou ainda há pouco que o futebol acontece daquilo que vem de fora para dentro, né? O que vai ser estruturado para ser apresentado lá dentro. Qual que é a sua perspectiva para 2018? Olha, eu acho que é um momento de muita responsabilidade do conselheiro. Todos sabem que o nosso grupo apoia o Sérgio, 7 Câmara, com o Lázaro de vice. É um grupo que reergueu o Atlético, é um grupo... E aqui eu estou falando com maior tranquilidade, porque todos têm o direito de tentar ser presidente do Atlético, concorrer, desde que tenha todos os requisitos estatutários, né, para isso. Mas eu quero dizer para o torcedor do Atlético que a derrota de um grupo como o do Sérgio, que eu não acredito e não vai acontecer, seria colocar toda essa turma, inclusive eu, de costa de novo para o Atlético. Né? Então, quando a chapa se apresenta como uma chapa da virada, a chapa adversário,
Nós temos só que mandar um recado. Nós demoramos 40 anos para desvirar esse time. Eles não podem tentar virar para lá de novo. Então, acho que o Sérgio vai ser um bom presidente. Eu peço aos conselheiros que compareçam à sede na segunda-feira, votem com consciência. Eu acho que o Sérgio é um cara preparado para ser presidente do Atlético. E o importante é que quando o ano não é bom, hoje, no novo Atlético, a gente fica a um ponto da Libertadores, né? E antigamente, quando o ano não era bom, o Atlético ia para a segunda divisão. Então existe uma grande diferença desse grupo que tenta correr atrás de título para o grupo que antigamente levou o Atlético à situação que ele viveu. Então eu estou aqui fazendo a minha, expondo a torcida e aos conselheiros meu ponto de vista. Não pude trabalhar na campanha porque sou prefeito de Belo Horizonte, mas quero, não por não poder ser prefeito, porque eu não tive tempo, mas quero dizer para a torcida que a vitória do Sérgio é muito importante para que esse grupo continue a tomar conta do Atlético, a gente correta, a gente honesta, a gente séria, que quer o bem do Atlético. Você disse uma vez que ser presidente do Atlético é o segundo cargo mais importante do Estado, abaixo do governador. Agora que está na cadeira de prefeito, ainda pensa assim? Não, agora não. Agora tenho certeza. Alexandre, muito obrigado. Um prazer falar contigo aqui na Resenha de Boleiro. Sempre um bom papo. E eu vou aguardar esse livro ansiosamente. Eu espero estar aqui para poder ler, né? Tomara que não, né, Thiago? Eu não vou morrer tão cedo. Um abraço, obrigado, Leandro. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que tiveram paciência de ouvir tanta bobagem. Valeu, um abraço, Alexandre. Resenha de Boleiro com Leandro e Thiago Reis.